Olá, minha gente, como vai? Tudo bem com vocês? Vamos trazer mais um vídeo aí para vocês. E, gente, vou falar para vocês, viu? Nós estamos aqui, ó, beirando meio-dia, né? E estamos aqui fazendo esse esforço para trazer esse vídeo para vocês. E não é fácil não, gente, mas a gente faz com muito prazer. Eu arranquei minha esposa do almoço lá. Tirei minha esposa do almoço e para estar gravando aí esse vídeo para vocês, mas é gratificante, né? E todo esse esforço tem valido muito a pena, né? Faço de muito coração, minha esposa também, e a gente fica muito feliz de estar fazendo aí esses vídeos para vocês. Em primeiro lugar porque é meu dom mexer com cavalo, né? Tenho uma esposa que está me acompanhando, minha companheira, que está fazendo essas produções maravilhosas aí, né? Por isso eu quero falar também, nós estamos aqui nesse sol e ao vivo e a cores, viu, gente? Por isso que eu tirei ela do almoço lá, porque 90% dos vídeos a gente não fica planejando para fazer, né? Um ou outro a gente até consegue fazer isso, mas é tudo ao vivo, assim, a cores para vocês, né? Por isso que a gente não tampa nada. Vocês vão ver, se tiver erro na montada, é aquilo ali mesmo que vocês estão vendo, é tudo muito autêntico, né? Mas tudo para que um pouco do conhecimento que eu tenho com o cavalo dessa estrada seja passado também para vocês aí, que vocês conheçam também meu trabalho, né? Isso é muito bacana, né? A gente sair daqui de perto de Cachoeira Paulista, nós estamos em Canas, né? E gente desse Brasil inteiro, até, né, de outros países aí que acabam vendo o vídeo, né? Então vamos trazer para vocês aí um novo vídeo que vai falar sobre o cavalo que está com a boca dura, né? Tem pessoas que têm dificuldade com o cavalo enqueixar, que a gente fala, né? Então eu vou dar umas dicas aqui para vocês. Como é que você vai lidar com o cavalo que está enqueixando, que está duro de boca? Eu vou passar para vocês aqui um exercício que é bem tranquilo de fazer, né? E vou estar dando aqui dicas preciosas para vocês, viu, gente? Para como que você vai fazer aí para amolecer a boca do seu cavalo, né? Esse potro aqui, né, é um potro que está com um mês que eu estou trabalhando ele, né? Tem outro vídeo aí que eu falo algum detalhe sobre ele também, mas é um potro que está muito novo de doma. Ele está no bridão, né? E eu escolhi para ele um bridão um pouco mais fino, e se tiver a oportunidade depois, eu vou trocar o bridão. Se eu conseguir botar algo mais, uma espessura mais grossa, ou uma espessura mais grossa, nós vamos colocar, tá? Bridão de fino. Por que que eu optei por esse bridão? Porque o bridão médio, com a espessura mais grossa um pouco, não está funcionando bem para ele, né? Lembrando que ele já veio iniciado para mim, não é um cavalo que eu iniciei desde o início. E então eu optei esse bridão para dar um pouquinho mais de pega, para ajudar a amolecer um pouco a nuca dele e também amolecer um pouco a boca dele, né? E esse cavalo é o seguinte, ele assustava muito na montada, ele ainda tem esses traços, e isso que eu vou dizer aqui para vocês é muito importante, viu, gente? Pode levar a sério, porque eu tenho bastante experiência e não sei, eu nunca escutei ninguém falar, mas eu já observei muito, né? E tenho certeza que vários treinadores aí
muito competentes devem já ter tido essa experiência, né? Às vezes o seu cavalo tem um lado mais duro que o outro, ou ele tá rompendo com você para frente, forçando na boca. Muitas vezes, gente, é de medo, tá? É cavalo assustado. Esse cavalo aqui, vocês vão reparar em várias, ele acalmou muito o olhar dele, já ficou bem mais tranquilo. Mas esse cavalo, ele tinha um olhar, né, de cavalo espantado, que está sempre com medo. Tem algumas vezes vocês vão notar, quando eu estiver trabalhando nele, vocês vão notar muito isso. Vamos supor, se o meu cavalo ele é um cavalo cismado do lado esquerdo, tá? A tendência desse cavalo é endurecer o lado direito dele quando eu for pedir o lado direito dele. Por quê? Vocês podem observar nos cavalos que tem esse problema ou tem um trauma, vamos supor, do lado esquerdo, são cavalos que eles têm a cabeça dele é sempre estar olhando o lado que ele está com medo, para ele se sentir em segurança, né? É um cavalo que ele vai estar sempre buscando o lado esquerdo. Eu estou usando esse exemplo do lado esquerdo, mas pode ser o direito. Então o que acontece? Você vai trazer seu cavalo para o lado esquerdo, para o lado direito, e ele vai estar muitas vezes endurecendo na sua mão, porque ele está com muita cisma do outro lado, e esse cavalo vai querer estar olhando, estar seguro, tá? Um cavalo está relaxado quando ele está aqui, ó, olhando para o lado esquerdo dele. Então o que a gente tem que fazer nesse caso? Você vai tentar tirar esse medo do cavalo do lado esquerdo, né? Você experimenta fazer isso, né? Desce do seu cavalo, mexe com ele no chão, né? Não precisa, você não tem obrigação. Às vezes está amolecendo um cavalo de cima e não está dando certo. Se for nesse caso do cavalo estiver ainda espantado com sela, volta esse trabalho nele, porque isso aí, gente, vai interferir em cima, tá? E então esse exemplo, o que você vai fazer? Ou você vai, à medida que o cavalo entregou para o seu lado direito, volta, deixa ele olhar, deixa ele voltar a cabeça dele para ele ver que não vai acontecer nada, né? E com o tempo você vai sentindo que ele vai relaxando quando entregar a nuca para você, do lado oposto que ele não se sente seguro. Então vou mostrar, esse é uma das coisas que acontecem também, que atrapalham a gente a flexionar os cavalos, a equilibrar os lados deles, deixar um lado perto do outro, que a gente fala, não deixar distante. Se um lado está muito mole, o outro também tem que estar bem mole. Se está um lado duro e o outro mole, o cavalo está muito longe de um lado do outro. Eu estava dizendo sobre os cavalos, às vezes, que estão rompendo para frente e forçando muito na boca, né? Existem casos também de cavalos que já tem medo de lombo, né? Aqueles cavalos que dá aquela voada que você para frente, é cavalo que ainda está com cisma, né? Tá com medo às vezes de você em cima dele, né? E então nesse caso é preciso também ter muita tranquilidade para trabalhar esse medo do cavalo de cima, porque ele já está sob pressão. O que o cavalo que está, normalmente esse cavalo que tá apoiando muito na boca, é um cavalo que ele está já com muita impulsão para frente. Ele já tem cavalo que chega a um ponto que ele já entende a impulsão para frente, essa vontade de ir para frente, ela já fica automática, né? Muitas vezes por esses medos que eu estou falando, o cavalo tem medo da montada, de quem está em cima, né? E muitas vezes a gente coloca isso aí no cavalo, né? A gente que quando começa a empurrar demais o cavalo, botar muita pressão na perna, pressão na perna, o cavalo ele passa a tomar consciência disso aí e ir para frente. A vida do cavalo, ele pensa que é ir para frente. Você não consegue voltar para o passo, você gruda na rédea, o cavalo cada vez faz mais força. Por quê? Porque ele está com uma excessiva pressão. Às vezes já criou na cabeça dele. Então o que você vai fazer? Vai relaxar esse cavalo. Eu vou mostrar um exercício
muito simples, que você vai conseguir amolecer um pouco e relaxar esse cavalo para ele não pesar tanto na boca. Então, gente, esse manga larga é um cavalo tranquilo à medida que se põe pressão nele. A gente tem muita experiência com manga larga e eu vou falar para vocês sobre um pouquinho dessa pressão. Esse cavalo ele é tranquilo, mas se eu começar a pôr perna demais nele, a gente sabe que até pelo sangue, a genética dele, nós vamos tá cutucando a onça com a vara curta. Se eu tiver um treinamento que todos os dias ou todas as montadas eu ponho pressão de perna excessiva, ele vai começar a esquentar demais, né? E se ele esquentar demais, ou ele vai ficar sapateando no lugar se tiver a boca leve, ou ele vai começar a forçar na minha mão, né? Então como que eu vou trabalhar aqui nesse cavalo, né? Primeira coisa que você vai certificar no seu cavalo que está duro de boca é os lados dele. Você vai tocar o seu cavalo aqui em círculo, põe ele em círculo. E aí você vai começar a pedir o focinho dele do lado esquerdo. À medida que ele entrega, eu saio em linha reta. Entregou. Alivio, sai em linha reta. Então, toda vez que eu estou certificando aqui, eu estou aliviando o lado esquerdo desse cavalo aqui e estou alongando o lado direito, né? Então eu fiz um exercício aqui, ele cedeu na minha mão, eu libero para ele e sai em linha reta. Isso aqui já ajuda, gente, o cavalo a gostar também de andar em linha reta, tá? E como os cavalos eles começam a pesar na boca quando a gente está andando em linha reta, porque em linha reta o cavalo ele está alinhado, então a força dele é maior também. Por isso que a gente muitas vezes não estiver dando certo você aliviar a boca do seu cavalo em linha reta, você vai fazer justamente esse exercício aqui. Você faz o círculo, pé de nuca dele pro lado que estiver precisando, que você estiver trabalhando, no caso esquerdo, ele aliviou, você mantém um pouquinho aliviado e sai em linha reta. Se ele estiver enqueixando demais, continua mais o círculo, né? Não sai em linha reta, você continua mais, faz de novo, continua no círculo, pé de nuca, ele aliviou, você continua, depois você testa e sai em linha reta, tá? Vamos fazer agora pro lado direito. Aqui eu vou checando como é que tá os lados do cavalo. Ó, esse lado já veio, ó. Esse lado já veio. Ó, bem menos dificuldade, ó. O cavalo não tá saindo também, nem para fora, nem entrando para dentro do círculo. Isso aqui que eu quero.
pedir, quero equilíbrio na boca dele. Vou deixar o cavalo ficar baixando demais, entregando nuca lá embaixo para mim. Pelo contrário, eu peço até, faço ele entregar um pouquinho mais alto. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um pouco o lado esquerdo de novo. Dou um alívio aqui para ele. Então esse cavalo também, ó, tem que ter muito cuidado em trabalhar com espora com ele. Né? A gente tá vendo que ele já está incomodado com o rabo. É um cavalo que eu ainda não cheguei espora nele, embora a espora tá no pé, mas eu ainda não entrei tanto com espora nele por conta de observar isso aí já. Eu acredito que ele vai ser um cavalo que reage um pouco na costela, então tem que ter muita cautela em usar a perna nele, espora. Olha que beleza, ó. Perceberam que já nesse trabalho aqui, ó, no início você dá para ver nitidamente, ele estava cortando círculo comigo, estava assustando também aqui. Tinha hora que saía demais, tinha hora que entrava demais e ia pesando na minha mão. Vocês viram que interessante? Eu trabalhei o lado direito dele e equilibrou o lado esquerdo. Isso a gente precisa ter muita percepção com os cavalos. Então eu vou fazer um pouco no trote agora, na marcha cruzada. Ele é um cavalo que está firme de boca, né? Tanto de frente ele ainda está firme. Então por isso que é bacana eu estar mostrando isso aqui. Eu já botei o cavalo agora com mais movimento, ele já está dando mais trabalho. E agora que eu vou aliviar mais ele. Agora vamos trabalhar ele do lado direito, ó, também na marcha, no trote. Beleza. Então o que eu fiz? Trabalhei do lado direito, conferi, ele tá. A gente já percebe que o lado direito dele tá com mais facilidade, o lado esquerdo tá brigando um pouco mais. Então eu consegui esse equilíbrio agora.
né? Trabalhei o lado esquerdo, ele estava brigando e tal, cedeu, parei. Vim para o lado direito agora, na marcha trotada também. Cedeu bem, trabalhei, parei, já fiz para o lado esquerdo. Conferi o lado esquerdo, ele equilibrou. Então essa é a hora de parar o cavalo. E aí, agora eu vou testar ele em linha reta. E eu vou fazer algo aqui para mostrar para vocês o que um cavalo faz quando a gente põe uma pressão excessiva nele, né? O cavalo ele deu já uma entregada boa aqui, mas a gente tem que ver se a gente que não está errando com o cavalo também, quando o cavalo está enqueixando. Se você estiver empurrando ele demais, por pressão demais, ele vai romper para frente, vai começar a brigar na boca, que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Eu vou pôr uma pressão leve nele, moderada, da maneira certa, e depois eu vou começar a pôr pressão excessiva nele para vocês verem a diferença, né? E não cometerem esse erro também. Aqui eu estou empurrando ele com minhas duas pernas, né, pedindo para ele flexionar de frente, né, aliviar minhas duas mãos, os dois lados aqui, né, ele aliviar de frente. Então eu estou botando uma pressão só de perna nele, né, mas depois eu vou fazer uma pressão mais forte para vocês verem. Vou fazer ele entregar aqui para mim. Aliviou na minha mão, beleza. Conferir de frente, beleza. Fazer parado também. Do lado esquerdo, todo milhão. Pedir o lado direito dele também, com ele parado. Agora de frente. Pressiona um pouquinho as duas pernas nele. Não é necessário o cavalo flexionar tanto, ele tem que ceder para sua mão. Mesmo quando está cedeu na sua mão o suficiente, o cavalo está novo de domo. Né? Agora eu vou pôr uma pressão mais forte para vocês verem o que acontece. É a gente se precipitar no treinamento. O que acontece? Se você exigir demais dele, ao invés de entregar a nuca, uma hora ele até deu uma entregada, porque também a gente estava fazendo esse trabalho com ele, mas no final o que é?
começou a levantar a cabeça, começou a querer sair do galope. Por quê? A perna está entrando funda demais, eu estou pondo espora nele, né? Não está na hora. A gente tem que ir degrau por degrau, né? Primeiro passo, primeiro na toada, né? Com pressão leve, empurrando o cavalo conforme o andamento que você está. E sem pressão excessiva de empurrar, por quê? Vai começar a transferir essa pressão na boca dele, ou ele vai lá, vai começar a brigar, né? Vocês viram que ele não estava nem fazendo isso. Depois que eu coloquei uma pressão nele errada aqui, o cavalo começou a levantar a cabeça, e normalmente isso que acontece. Tá ok, gente? Eu vou embora. Bom, então eu pude mostrar para vocês aqui, né, o cavalo quando estava trabalhando na pressão correta, o cavalo entregou bem, brigou um pouco, não saiu nada fora do eixo, como a gente costuma dizer. A partir do momento que eu mostrei para vocês que a gente entra com uma pressão errada, entrei de espora nele, o ritmo do cavalo já muda, né? Eu passei a ter que segurar ele mais na boca, ele começou a reagir mais na boca e teve hora que quis entrar num galope. Então o que aconteceu? Eu comecei a colocar muita pressão no cavalo, né? Tanto na perna e depois na boca. O que acontece? Você vai irritando o cavalo e provavelmente vai dar mais trabalho e você não vai ter você não vai ter a resposta que você desejaria do cavalo. Então pessoal, essa é a dica que eu gostaria de dar para vocês hoje, né? Certifique os lados do cavalo, se está equilibrado os dois lados, para depois você pedir nuca do cavalo de frente. Faça esse exercício de voltar o cavalo um pouco no circo, se ele estiver pesando em linha reta, né? Checa os dois lados e pressão certa, né? Não pressão exagerada, tanto na sua mão como nas pernas. E o alívio na hora certa para o cavalo, eu tenho certeza que vai dar certo aí e ajudar vocês, né? Espero que tenha ajudado e deem um retorno também, né? Nos comentários. E espero aí que vocês estejam progredindo aí com o cavalo de vocês. Um forte abraço aí para vocês.